Cresce o número de reclamações no PROCON do Distrito Federal contra as empresas de telefonia móvel. Isso mostra que o consumidor está mais consciente dos seus direitos e insatisfeitos com os serviços prestados por essas empresas. Nas ruas é fácil encontrar consumidores que já tiveram problemas com as operadoras de telefonia móvel contratada. Para tentar resolver a situação indesejada, muitos migram para outras empresas. Tenho uma operadora e vou procurar agora um escritório para ver se eu compro outro chip. Eu já troquei, inclusive eu tenho 2 chips, né? Acho que todo mundo, né, agora tem que fazer isso, porque quando não está funcionando, você usa outra. A minha principal reclamação, primeiro, é o atendimento. Quando você precisa de ser atendido, você tem que ficar no mínimo meia hora digitando um número para falar com outro, um para cá e vai para lá. No final, cai a ligação e você não resolve. De acordo com o levantamento realizado por uma empresa de consultoria, dos mais de 7 mil clientes pré- e pós-pagos entrevistados, 70% afirmaram que trocariam de operadora de celular porque estão insatisfeitos com os serviços prestados. O principal problema apontado é a ausência de sinal. No Distrito Federal, nos primeiros 6 meses deste ano, já foram registradas 1.172 reclamações contra as operadoras de celular. Esse número é quase 3 vezes a mais se compararmos com o mesmo período de 2011, que registrou 452 ocorrências. Entre os problemas enfrentados pelos consumidores, a ausência de sinal do celular foi o que liderou as reclamações, com 114 registros. Os números sinalizam claramente uma insatisfação dos consumidores com a qualidade dos serviços. Haja vista que, tão somente após uma intervenção do PROCON, é que os casos que nos são apresentados acabam sendo resolvidos. Desde 2008, a legislação da portabilidade permite que os clientes interessados levem o número original de uma operadora, sem custo e em até 5 dias para outra empresa. Nesses 3 anos em vigor, a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações registrou quase 10 milhões de transferências. De janeiro até agora, 733 mil consumidores fizeram portabilidades no Brasil. Apesar dessa facilidade, este mecanismo também é alvo de reclamações junto às instituições de defesa do consumidor. É importante que o consumidor exerça o seu direito, exerça a cidadania, reclame junto à operadora, não conseguindo êxito, busque o PROCON para a solução do seu problema. O judiciário é a última trincheira, mas é muito importante que o consumidor reclame sim aos órgãos oficiais. Muito bem, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o especialista em direito do consumidor, Walter Moura. Boa tarde, Walter. Vamos começar tentando explicar por que o sistema de telefonia móvel no Brasil é um dos mais caros do mundo e o serviço é um dos piores. Boa tarde. O sistema de telefonia móvel no Brasil ele é relativamente recente, é uma tecnologia que nós conhecemos não mais do que em 10 anos. E houve uma migração do serviço de telefonia fixa para a telefonia móvel, que é muito mais cômoda, apesar de ser mais cara. O Brasil tem uma territorialidade muito grande e esta grande extensão tem uma dificuldade de cobertura. Mas, como já temos 10 anos, as empresas já deveriam ter investido em infraestrutura suficiente para oferecer os aparelhos e os números que estão no mercado. Se está faltando cobertura, está faltando investimento em infraestrutura. É melhor não vender do que vender para dar problema. O que o governo pode fazer para melhorar essa situação? Porque essas maiores empresas já foram inclusive multadas em seus países de origem porque estavam cobrando tarifas exageradas e indevidas. E mesmo assim não quebraram. Aqui no Brasil elas alegam que se reduzirem o valor das tarifas podem ir à falência. Mas isso não seria o aumento da demanda, ou seja, a perda de uma receita não seria compensada pelo aumento da demanda? São 3 fatores aí que chamam a atenção nessa sua pergunta. O primeiro deles seria estimular a competitividade. A competitividade real e não você buscar sempre mais do mesmo ou usar a portabilidade para encontrar os mesmos problemas nas mesmas companhias, é um fator de falta de competitividade real. O governo poderia, de repente, abrir mais espaço para que outras empresas explorassem esse serviço ou, mediante intervenção sancionadora, dentro de um processo correto e legal, buscar, por intermédio das suas autoridades de defesa do consumidor e de regulação. Então, nós temos os PROCONs municipais e estaduais, o Departamento
que agora é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor no Ministério da Justiça, e também a Agência Nacional de Telecomunicações. Nós temos que ver mais sanção do governo, porque não é possível, nem é razoável, escutar que 70% do consumidor de um universo de uma pesquisa não está satisfeito com o serviço. O serviço é público, ele é explorado, em que pese ser natureza privada, ele é uma concessão de serviço público, quem está lá tem autorização do governo, o governo pode começar a ameaçar tirar essa concessão se o serviço continuar com tanta qualidade inferior à expectativa do consumidor. Tá certo, nós temos algumas perguntas feitas por nossos telespectadores. Vamos ouvir a primeira delas. Vera Lúcia Carvalho de Almeida. Sou vendedora autônoma de cosméticos. Como provar que os serviços prestados não foram cumpridos? E então, Walter, como é que fica isso? É uma dificuldade para o consumidor, que ele é frágil tecnicamente, ele não conhece muito bem da realidade da telefonia. Para isso, o Código de Defesa do Consumidor tem a inversão do ônus da prova. Se for ao Judiciário ou ao PROCON, alegue razoavelmente o que aconteceu, tente, na medida do possível, fazer prova escrita, tirar fotos ou imprimir a tela do celular quando estiver sem serviço, se isso for possível no seu aparelho. E, se não der certo, peça ao Judiciário para que ele inverta o ônus da prova. Você alega que falhou o serviço e quem vai ter que provar em contrário é a empresa. Está no artigo 8º. Está no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, é um direito do cidadão. Isso é bem interessante. Agora vamos ouvir a segunda pergunta de nossos telespectadores. Júnior Ferreira de Araújo, atendente de lanchonete. O que fazer caso o call center não resolva o meu problema? E então? Existe um decreto da Presidência da República muito interessante, o Brasil teve que tomar essa iniciativa, que é o chamado decreto SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Lá estão estabelecidos todos os prazos e regras. Primeira coisa principal, anotar o número do protocolo de atendimento, pouca gente faz isso. Se não for atendido, pede a gravação, depois com a gravação na mão, se houver ali um dano material, um dano moral, é buscar nas entidades de defesa do consumidor, no PROCON ou no próprio judiciário, ressarcimento pelo prejuízo. É um absurdo como o consumidor ainda é tratado no call center, mesmo com o decreto do SAC. Pois é, isso é verdade. Mas vamos agora à terceira e última pergunta de nossos telespectadores. Meu nome é Antônio Ari, sou motorista. O que fazer se eu não conseguir migrar meu número no prazo de 5 dias? E então, como é que fica isso? Infelizmente, a portabilidade ela foi autorizada pela agência reguladora, ela é praticável hoje, mas ela entra naquela vala comum dos atendimentos online ou por telefone, do call center. Então você acaba enfrentando fila. A portabilidade é direito cidadão, se não for implementada conforme manda a resolução da Anatel, e dá para pesquisar no Google e buscar quais são as regras, também cabe uma medida judicial, especialmente quando a empresa sainte não extingue o seu contrato. Então, é bom buscar aí o juizado especial quando a empresa está se negando a extinguir o seu contrato. Ô, Walter, então só para a gente encerrar essa entrevista, como você estava dizendo, precisa-se de mais investimento por parte das empresas no setor. Quer dizer, em outras palavras, que não adianta muito o consumidor reclamar, né? Os problemas vão existir porque falta investimento das companhias. Na verdade, é um problema estrutural, tá? Ele não depende do consumidor individual, em parte. O consumidor individual ele tem que reclamar para demonstrar que esse volume de reclamações tenda a ter uma decisão administrativa que enquadre as empresas prestadoras de serviço móvel pessoal, da telefonia celular. Agora, a questão do investimento tem que examinar se a lucratividade delas está realmente sendo reinvestida e, segundo, estabelecer metas de investimento, que tem os planos de meta da Anatel, é fiscalizar para ver se essas metas estão cumprindo. Agora, o que é um absurdo e que a gente tem que pedir para as autoridades federais competentes é que, uma vez que o serviço não tem a cobertura suficiente, a venda não pode acontecer. A venda só pode acontecer se o serviço está disponível. O que está acontecendo é venda sem disponibilidade de cobertura e o consumidor vai para a briga. Tá certo, Walter Moura, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Muito obrigado.